coração desejava. E depois disso ele volta para Canaã. E quando ele volta para Canaã, a Bíblia diz que ele chegou num lugar com o nome de Siquém, uma cidade pagã, uma cidade pecadora, e ali então ele habitou, construiu sua tenda e ali habitou naquele lugar, nas proximidades daquela cidade. Irmãos, eu aprendo aqui que quando nós estamos na jornada de Deus, nós temos que saber aonde nós armamos a nossa tenda. Nós temos que saber aonde que nós habitamos. Nós temos que saber aonde que nós vamos se colocar para que possamos estar debaixo da bênção de Deus. Jacó habitou nas proximidades de Siquém. Siquém era uma cidade pagã, uma cidade pecaminosa. E como Diná era a única filha que Jacó tinha. Essa moça então tomou posição, porque muitas vezes, amados, muitos pais julgam os filhos por serem errados, por serem, irmãos, contrariados pela palavra de Deus. Mas uma coisa eu digo, tem muitos filhos que sofrem pela determinação dos seus pais. Jacó colocou sua tenda num lugar impróprio, num lugar que não era para ser colocado, porque Deus, irmãos, estava com ele, mas ele não podia habitar naquelas regiões. A sua filha foi então conhecer a cidade, conhecer as pessoas, e ali naquela cidade ela encontrou um rapaz, e esse rapaz trouxe uma desgraça para o povo de Israel. Acabou, irmãos, trazendo um desgosto para Jacó, trazendo uma destruição na família de Jacó, e, irmãos, acabou cometendo, posso dizer, um estupro com a sua filha, e ela, irmãos, acabou trazendo vergonha para dentro de Israel. E quando isso aconteceu, ao amanhecer o dia, que os irmãos dela ficou sabendo, eles madrugaram e entraram na cidade e mataram todos os homens daquela cidade, só deixou crianças e mulheres. E aí então punharam fogo na cidade e acabaram com tudo que existia, por causa de Diná, que foi, irmãos, praticamente estrupada, foi praticamente desmoralizada. E Jacó então entrou em desespero. Uma filha desmoralizada. Os filhos cometeram uma desgraça numa cidade, mataram todos os habitantes daquela cidade. Jacó ficou desesperado. Jacó não sabia mais aonde se conter. Irmão, muitas vezes o pai, ele entra por certas dificuldades, porque apresenta seus filhos para lugares que não são determinados por Deus para serem apresentados. E é por essa razão que Jacó então já começou a se sentir amargurado. Mas o que acontece? Como Deus é o nosso Deus, como Deus cuida de nós, a Bíblia diz que ele apareceu a ele e disse: Jacó, levanta-te agora, eu não te mandei habitar nesse lugar, levanta-te e sobe a Betel, habita em Betel, faça ali um altar em Betel, fica ali em Betel, disse Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus queria dizer para Jacó: Jacó, levanta-te e vai, e ali a minha igreja, e fica ali aonde eu te tenho chamado. Irmãos, hoje para nós Betel significa igreja, lugar onde nós podemos se ser seguros, onde podemos ser abençoados, onde podemos ter de Deus a graça, a misericórdia, alcançar de Deus o perdão pelos nossos pecados. E quando ele disse: levanta-te, porque a situação de Jacó era péssima, ele já não tinha mais forças, mas Deus estava ainda com ele, porque ele tinha feito um voto com Deus: se tu me abençoares. Irmão, muitas vezes a nossa vida tem altos e baixos, nossa vida tem consequências, mas dependendo do propósito da vida em que vivemos com Deus, nós somos vitoriosos. Dependendo do propósito que nós agimos, a maneira que nós servimos ao Senhor, Ele nos dá a vitória. Aleluia. E isso aconteceu. Jacó então tomou essa decisão, foi para Betel e habitou em Betel. Quando Deus chama nós para esse lugar, jamais Deus quer que nós saímos, jamais Deus quer que nós se afastamos, porque Ele está presente na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
Vai para Betel e fica ali. Tem hora que nós temos que se levantar. Tem pessoas que se acham fortes. Tem pessoas que se acham seguras. Irmãos, mas Deus olha para você e para mim nesta noite. Ele enxerga em nós necessidades para que levantamos. Muitas vezes na maneira de agir, do comportamento, irmãos, psicológico da nossa vida, muitas vezes temos que se levantar na presença de Deus. Ele disse a Jacó: está na hora de tu te levantar, Jacó. Está na hora de tu se pôr na posição que eu preciso de você. Vai para Betel, saia desse lugar, afasta-te disso aí, vai para onde eu estou te mandando, porque ali eu vou te abençoar, disse Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Ele tinha uma experiência com Deus ali, sabe por quê? Porque um dia ele colocou a cabeça em cima de uma pedra e ele enxergou uma escada que tocava da terra até o céu, e os anjos que subiam e desciam por aquela escada. Ele sabia que ali ele ia ter vitória, que ali seria um ponto seguro da sua vida. Ele mandou o povo se purificar dos seus ídolos. Ele mandou o povo se purificar das suas vestes, porque ele sabia para que lugar que ele estava indo. Hoje muitas vezes as pessoas não sabem o valor que tem a igreja. As pessoas não sabem o valor que tem esse grupo, irmãos, de pessoas que estão na presença de Deus. É a coisa mais importante, é nós poder estar junto com o povo de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Jacó falou: vocês agora estão seguros. Ficaram ali, morando em Betel. Nós precisamos morar na casa do Senhor, no sentido espiritual. Nós temos que estar vivos e ligados na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela não tem marcas, não tem mancha, ela é divina. Quando nós olhamos, falamos da igreja de Cristo, não falamos de igreja de Deus, nem Assembleia de Deus, nem Avivamento, nem igreja mundial. Estamos falando de uma igreja sólida, de uma igreja escolhida, de uma igreja separada, de uma igreja que Jesus santifica ela todos os dias, de uma igreja que Ele está cuidando dela como as meninas dos seus olhos. Falamos de uma igreja individual, de uma igreja que não tem parcialismo com ninguém, uma igreja, irmãos, livre, uma igreja que pode olhar diretamente para o céu. E eu vejo Jacó fazendo parte desta igreja. Ao ele chegar em Betel, ali ele habitou, construiu a sua tenda, se sentiu seguro em habitar nessa cidade. Mas agora ainda falta alguma coisa. Ele falou: edifica ali o meu altar. Quando eu falo em altar, eu começo a pensar que Deus nunca mandou o seu poder sem o altar estar pronto. O altar sem estar pronto, Deus não pode abençoar. O altar tem que estar completo, irmãos. Todo mundo sabe disso. É uma mensagem que todo mundo escuta. O altar não pode faltar nada. Tem altar que tem união, mas não tem paz. Tem altar que tem paz, mas não tem amor. Tem altar que tem uma coisa, mas não tem outra. Nós vamos falar aqui uma série de coisas. Tem uma coisa, mas não tem outra. E Deus quer um altar completo. Deus quer um altar com perfeição. Aleluia. Por isso que Davi disse assim: cria em mim um coração novo, renova